Olá! Hoje a gente vai entrar nos bastidores da máquina pública. A ideia é montar juntos um mapa bem claro de como o Estado brasileiro se organiza para fazer as coisas acontecerem no dia a dia. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que uma estrutura tão gigantesca, tão complexa como o Estado se arruma para funcionar? A resposta, o segredo disso tudo, está no jeito como ele distribui as tarefas. A melhor analogia que eu posso dar é a de um quebra-cabeça. E é isso que a gente vai fazer aqui. Juntar as peças da administração pública brasileira, uma por uma, até a imagem completa ficar nítida e fazer todo o sentido. No fim das contas, o que é a administração pública? É basicamente o plano mestre do Estado. É esse plano que define como as responsabilidades, ou, no jargão do direito, as competências, são divididas para que a máquina toda possa rodar. Certo. E como esse plano mestre se divide? O primeiro passo é a gente entender a grande separação que existe na estrutura do sistema. É aqui que o nosso quebra-cabeça começa a tomar forma de verdade. Vamos lá. A administração pública tem dois grandes braços. De um lado, a administração direta. Pensa nela como o coração do poder. União, estados, Distrito Federal e municípios. A relação aqui é de hierarquia, ou seja, chefe e subordinado, bem direto. Do outro lado, temos a administração indireta, que são entidades com vida própria. Elas se ligam à direta por um negócio chamado vinculação. Não é uma ordem direta, é um controle de objetivos. Imagina uma matriz que supervisiona as metas das filiais, mas não fica se metendo no dia a dia delas. É mais ou menos isso. E para entender como o poder anda de um lado para o outro, a gente precisa ter na ponta da língua 4 conceitos que parecem iguais, mas não são. Desconcentração é quando as tarefas são distribuídas dentro da mesma estrutura, tipo um ministério que cria várias secretarias. Já a descentralização é um passo além, é quando o Estado cria uma outra entidade, uma nova pessoa jurídica para cuidar de um serviço. E a lógica contrária vale para concentração e centralização. Entender essa diferença? Isso é fundamental. Ok, agora vamos mergulhar no motor central do Estado, para ver como ele funciona por dentro. A administração direta é onde as grandes decisões políticas viram, de fato, ações concretas. E a administração direta é feita de quê? De órgãos públicos. Pensa neles como os departamentos de uma empresa gigante. Ministérios, secretarias, delegacias de polícia. Eles executam o serviço, mas o ponto-chave é, eles não têm personalidade jurídica própria. Ou seja, eles não podem ter um carro no nome deles ou responder a um processo sozinhos. Eles são o próprio Estado em ação. Tá, mas como é que a ação de uma única pessoa vira a ação do Estado inteiro? A resposta para isso está na teoria do órgão. É um conceito jurídico essencial que diz o seguinte: quando um agente público age no exercício da sua função, a vontade dele é considerada, para todos os efeitos legais, a própria vontade do Estado. É o que se chama de princípio da imputação. Funciona em 2 passos bem simples e cria essa ligação direta entre o que o agente faz e a responsabilidade do Estado. Basicamente, o agente atua e, na mesma hora, a ação dele é imputada, ou seja, atribuída ao Estado. E aqui tem uma distinção que faz toda a diferença. Se uma pessoa age de boa fé como um agente público, mesmo que tenha algum problema técnico na nomeação dela, ela é um funcionário de fato e os atos dela podem ser considerados válidos. Agora, se alguém só finge que tem um cargo que não é seu, aí a história é outra. Essa pessoa é uma usurpadora e o que ela faz não tem valor legal nenhum. É como se nunca tivesse acontecido para o Estado. Muito bem, agora vamos sair do núcleo e explorar aquelas entidades especializadas, quase como se fossem os spin-offs do Estado, que formam a tal da administração indireta. Elas são criadas justamente para cuidar de tarefas bem específicas com mais autonomia. Apesar de cada uma ter sua função, todas elas têm um DNA em comum. Todas têm personalidade jurídica e patrimônio próprios, são criadas por uma lei específica para um fim público e, o mais importante, como a gente já viu, são vinculadas à administração direta. Ou seja, não existe subordinação, ninguém ali recebe ordem direta. As primeiras da nossa lista são as autarquias. Elas são, na essência, uma extensão do próprio Estado. São criadas como pessoas jurídicas de direito público para executar serviços bem típicos e essenciais, como a previdência social ou a regulação de um setor da economia, por exemplo. Exemplos famosos não faltam: o INSS, o Banco Central, as agências reguladoras como a Anatel. Mas atenção, um detalhe que sempre cai em prova e gera confusão é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil.
Apesar de parecer muito uma autarquia, a Justiça já decidiu que ela tem uma natureza especial e não é considerada uma. Fica a dica. Seguindo em frente, temos as fundações públicas. Aqui a lógica é um pouco diferente. O Estado pega uma parte do patrimônio público e destina para criar uma entidade focada em atividades de interesse social, cultura, pesquisa, meio ambiente. Elas podem ser de direito público, bem parecidas com o Estado, ou de direito privado para ter mais flexibilidade na gestão. Exemplos que todo mundo conhece. A FUNAI, que cuida das questões indígenas, o IBGE, nosso Instituto de Estatística, e a FUNASA, que atua na área de saneamento e saúde ambiental. Todas com um foco bem social. O Estado também pode entrar em campo para jogar o jogo do mercado, e ele faz isso através das empresas estatais. Elas são entidades de direito privado e podem ter duas missões, ou prestar um serviço público, como os Correios, ou competir de igual para igual na economia, como no setor de energia. E aqui está a diferença crucial dentro das estatais, que é o capital. As empresas públicas têm o capital 100% público do governo. Pensa na Caixa Econômica Federal e nos Correios. Já as sociedades de economia mista têm o capital misto, ou seja, tem dinheiro público e privado. Mas o controle é sempre do Estado. Os exemplos clássicos são o Banco do Brasil e a Petrobras. Ufa! Vimos todas as peças, né? Agora chegou a hora da verdade. Vamos juntar tudo para finalmente enxergar um mapa completo de toda essa estrutura administrativa do Estado. E essa tabela aqui é o nosso grande resumo. É a peça final do quebra-cabeça para deixar tudo claro. Repara só como cada entidade da administração direta tem a sua particularidade. A autarquia, sempre de direito público, criada direto pela lei. Já as outras são autorizadas por lei e podem ser de direito privado. Isso dá a elas mais agilidade para atuar na economia ou em projetos sociais. Essa tabela é a ferramenta perfeita para a gente fixar todo esse conhecimento. No final das contas, o que toda essa arquitetura mostra é um design pensado para dar flexibilidade. É um jeito de permitir que o Estado atue em áreas muito diferentes, que vão da previdência social até o setor bancário, sempre tentando achar aquele ponto de equilíbrio delicado entre o controle, que é necessário, e a autonomia, que garante uma gestão mais eficiente. E depois de montar esse mapa inteiro, fica uma provocação final, uma reflexão. Será que todo esse desenho tão complexo, com tantas peças e engrenagens, consegue, na prática, atender sempre ao interesse público da melhor maneira? É uma pergunta que não tem resposta fácil e que vale a pena a gente continuar pensando a respeito.